3. Leia outro exemplo. Lá ele pegou um caule de uma planta muito resistente e encostou-o na carruagem de fogo pertencente ao Deus. Lá pertencente ao Deus Sol, né? Letra A. Que característica tem o caule da planta para acolher o fogo? O caule da planta, qual é a característica que esse caule tem? Esse caule que pegou fogo. Letra B. Que advérbio intensifica essa característica? Que advérbio você achou a característica aqui na A? O adjetivo. Qual é a palavrinha, qual é o advérbio que intensifica essa palavrinha que você achou na letra A? Então, na letra A você acha o adjetivo, na letra B você encontra o advérbio que intensifica essa palavra. Na sequência, nós temos coesão textual, as conexões entre as ideias do texto. Leia a tirinha de humor a seguir. Que livro interessante! Blam! É um livro que prende o leitor. O cara fechou o livro, guardou na estante, tudo certinho. Olha, quem está pensando é aqui a baratinha, né? Uma baratinha isso, né? Letra A. Em que quadrinho encontramos linguagem verbal? Lembrem lá da linguagem verbal e não verbal. Em que quadrinhos nós encontramos a linguagem verbal? B. O que acontece no segundo quadrinho? Você entendeu esse quadrinho por meio da linguagem verbal ou da imagem? O que acontece nesse quadrinho? Você entendeu esse quadrinho 2 aqui pela linguagem verbal, ou seja, aquela constituída por palavras, ou somente pela imagem, pelo desenho? Letra C. Qual objeto aparece nos 3 quadrinhos e garante a compreensão do sentido geral do texto? Qual é o objeto que aparece em tudo? Aqui, na hora de passar para a apostila, eu já deixei a resposta. O objeto que aparece é o livro, que aparece aberto, depois sendo fechado e, por último, fechado na estante. Acabei dando a resposta na hora de extrair do livro de vocês. Faltou tirar a resposta, então a letra C já está respondida. Letra D. Há um leitor dentro do livro. Identifique-o. Quem é o leitor que está dentro do livro? Explique, identifique e explique. Letra E. A fala do personagem no primeiro quadrinho relaciona-se com seu pensamento no último. Explique essa relação. Essa fala se relaciona com esse pensamento. É o mesmo personagem que está aqui, está dentro do livro. Qual é a relação que há entre essa fala e esse pensamento? Você vai explicar a relação que há entre a fala do primeiro quadrinho e o pensamento do último quadrinho. É uma resposta pessoal, mas que tem um certo sentido, tá? Letra F. O que acontece no segundo quadrinho também se relaciona com o último, o que faz surgir um duplo sentido no balão de pensamento. Explique essa ambiguidade. A ambiguidade, nós vimos na apostila anterior, tem a ver com o duplo sentido. Você fala algo que pode ter 2 significados. Então você vai explicar a ambiguidade, você vai explicar o duplo sentido que há no último quadrinho. Como você explica o humor que a tirinha provoca? Na letra G, você vai explicar o humor que ela provoca. Não é aquele humor de fazer você morrer de rir, mas é um humor sutil, certo? Aqui vem uma explicaçãozinha, é o duplo sentido presente no último quadrinho que garante o sentido completo da tirinha e nos faz rir. O fato de ter sentido completo nos permite reconhecer a sequência das tirinhas como um texto. Então, olha só, o texto não é só aquele composto por palavras, é
tudo aquilo que você consegue ler. Se você só tivesse imagens aqui, também seria um texto, porque você consegue ler essas imagens, você consegue interpretar essas imagens. Portanto, quando falamos em texto, não falamos somente naquele verbal, ou seja, naquele composto só de palavras. As imagens, as tirinhas, as histórias em quadrinhos também são textos. Ao ler a tirinha, vamos tecendo uma rede de sentidos, costurando um quadrinho no outro. O autor Fernando Gonzalez soube conectar um quadrinho ao outro, garantindo uma sequência lógica e de sentido. Podemos dizer que o desenho do livro, que se repete nos 3 quadrinhos, garante a unidade e a coesão do texto. Coesão são as ligações do texto. Então você vai perceber um texto com a sequência lógica, um texto que tem um significado, que tem um sentido, que você consegue interpretar. É um texto que tem uma unidade, tem coesão, uma coisa ligada à outra. Já em um texto exclusivamente verbal, ou seja, utilizando-se somente palavras, para garantir sua coesão e unidade, temos de utilizar várias palavras e expressões que têm essa função de conectar as partes de um texto, sejam elas palavras, frases ou parágrafos. Então, no texto verbal, você tem que ter essa sequência também lógica, essa unidade de sentido do texto. Você tem que usar palavras e expressões que vão ligando uma coisa a outra, uma expressão a outra, dando significado ao texto. Ele não pode ser um monte de frases soltas. Um texto tem que ter o seu início, meio e fim. Ele tem que ter sentido, tem que ser uma unidade de sentido. 2. Releia este trecho do mito Caiapó. Assim se passaram muitos dias, até que viu o tatu gigante. Ficou animado com isso e cavou com mais empenho ainda até furar a abóbada celeste. O tatu despencou lá de cima, arrastando consigo o velho guerreiro. No entanto, quando já estavam para chegar no chão, um forte vento de tempestade pegou o velho guerreiro e o atirou novamente para cima. Temos uma série de palavrinhas destacadas, né? Aí vem aqui alguns outros elementos de coesão. Além de pronomes, advérbios e locuções adverbiais, também palavras e expressões sinônimas podem ser elementos de coesão em um texto verbal. Letra A. As palavras e expressões destacadas em negrito fazem referência a algo dito anteriormente, dando coesão ao texto, evitando repetições. Ligue os elementos das duas colunas procurando identificar a que se referem as expressões da primeira. O que você vai analisar aqui é essas palavras destacadas. Por exemplo, isso. Isso se refere a alguma coisa que foi dito antes. Que palavra ou expressão foi dita antes que tem relação com isso? Basta você ligar. Ligue uma coluna à outra, ok? Lá de cima. Que palavra ou expressão dita anteriormente tem a ver com essa expressão lá de cima? E esse ou atirou, tem a ver com qual dessas palavras ou expressões? Ok? É só fazer a ligação, vão ligando aí. Nesse box vai explicar o que é enunciado, o que é texto e coesão textual. Leiam com atenção. Eu já expliquei, mas é bom vocês darem uma lida. E alguns elementos de coesão. Leiam também porque tira dúvidas. A letra B. Identifique a classe gramatical das palavras da primeira coluna. Vocês estudaram as 10 classes gramaticais. Quais são as classes gramaticais dessas palavrinhas ou expressões aqui? São pronomes, advérbios, artigos, numerais, verbos, o que são?
Pensem nas 10 classes gramaticais e respondam. 3. Agora releia este trecho do mito, o Criador e Protetor dos Homens, e responda às questões. Vamos lá ao trecho que já é um trecho mais longo. Quando sentiu que o trabalho estava pronto, Prometeu parou, observou e percebeu que todas as suas criaturas estavam inertes, sem vida. Nesse instante, Palas Atena, a deusa da sabedoria, que acompanhava curiosíssima a linha de produção do filho de Jápeto, disse: Meu amigo Prometeu, estou impressionada com a beleza do seu trabalho, mas vejo que tais criaturas não se mexem. Você quer uma ajuda? Querida deusa, que bom que está aqui. O que você pode fazer para animar essa multidão de seres? Perguntou Prometeu. A deusa da sabedoria olhou para Prometeu e em seguida agachou-se para olhar de perto o primeiro homem que ele havia moldado. Palas Atena foi tomada por um sentimento de amor intenso, levantou a cabeça da criatura e soprou o hálito divino em direção ao rosto dela. Letra A. A que ou a quem se refere o narrador quando diz filho de Jápeto? Quem é o filho de Jápeto? A quem ele está se referindo? Linha de produção. Quando o narrador fala linha de produção, está se referindo a quem? E deusa da sabedoria, quando ele usa essa expressão, ele está se referindo a quem lá dentro do texto. Letra B. Que outras expressões o autor utilizou no terceiro parágrafo para se referir à linha de produção? No terceiro parágrafo, que outros elementos ele utilizou para se referir à linha de produção? Releiam um fragmento e digam quais foram as outras palavras utilizadas para se referir à linha de produção. Atividades. 1. Leia esta outra tirinha do autor Fernando Gonzalez. Provei um sangue delicioso, bem vermelho, denso, adocicado. Bah, você mordeu um tubo de ketchup. Na fala do morcego, no segundo quadrinho, bem vermelho, denso, adocicado, encontramos um advérbio que, associado a adjetivos, permite ao personagem Níquel chegar à sua conclusão. Identifique esse advérbio e classifique-o. Qual é o advérbio que está aqui nessa fala do segundo quadrinho? Como você classifica esse advérbio? Ele é advérbio de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de afirmação, de negação? Qual daqueles que vocês viram anteriormente? B. Quais são os adjetivos intensificados por esse advérbio que você encontrou na letra A? Quais são os adjetivos? Adjetivo é tudo aquilo que dá qualidade aos substantivos. Letra C. Observe a expressão do morcego no último quadrinho. Você acha que ele concordou com o Níquel? Por quê? Olha a expressão do morcego aqui. Analisa os olhos, o jeito dele. Você acha que ele concordou ou não com a personagem Níquel Náusea? É uma brincadeira com Mickey Mouse, né? Níquel Náusea. D. Podemos dizer que o humor da tirinha vem acompanhado de certa crítica aos hábitos desse morcego. Tire suas conclusões e registre-as aqui. O humor dessa tirinha vem acompanhado de certa crítica aos hábitos desse morcego. Quais são essas críticas? Analise, pense bem, coloque com suas palavras aqui quais são as críticas, quais são as conclusões a que você chegou.